capítulo 5 do livro de Lucas diz assim: Certa vez, quando uma multidão o apertava de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, à margem do lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram isto, apanharam uma grande quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Por causa da pesca que fizeram, o espanto se apoderou dele e de todos os seus companheiros, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Assim eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e lhe suplicou: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus lhe ordenou que não dissesse a ninguém, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés determinou pela tua purificação, para servir de testemunho ao povo. Todavia, sua fama se espalhava cada vez mais e grandes multidões se ajuntavam para o ouvirem e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Certo dia aconteceu que ele estava ensinando e estavam assentados ali fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentavam introduzi-lo para colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço, desceram na maca e por uma abertura até o meio diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus raciocinavam dizendo: Quem é este que blasfema? Não é só Deus quem pode perdoar pecados? Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Que pensais em vosso coração? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem na terra tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Ele se levantou imediatamente diante deles, tomou a maca em que estivera deitado e voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos maravilhas. Depois disso, ao sair, um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Segue-me. Ele se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e comiam com ele à mesa muitos publicanos e outros. Os fariseus e seus escribas queixavam-se contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento.
Eles lhe disseram, os discípulos de João e bem como os dos fariseus, jejuam e oram frequentemente. Os teus, entretanto, vivem comendo e bebendo, mas Jesus lhes disse: podeis fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão, em que lhes será tirado o noivo, naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e os costura em roupa velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo rebentará os odres, o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o vinho velho é melhor. O capítulo 5 do livro de Lucas vai falar sobre o ministério poderoso de Jesus. Jesus, ele foi escolhido para curar, libertar e para fazer milagres. O capítulo 5 relata homens que eram pescadores. Talvez eu esteja falando com você que tem uma profissão onde você exerce há muitos anos essa profissão e você é especialista naquilo que faz. E talvez a sua rede esteja vazia. E talvez você esteja lançando a rede e nada você consegue pescar. Talvez hoje eu esteja falando com você que paralisou a sua vida ministerial, paralisou os seus negócios, paralisou a sua área física, a sua área mental, a sua área emocional. Talvez eu esteja falando com você que fazia com que a sua vida estivesse no centro da vontade de Deus. Mas por algum motivo, por alguma coisa que aconteceu, tudo isso deixou de existir. Quantas quedas nós temos e quantos pecados nós fazemos contra o nosso Deus. Mas hoje eu vim aqui como ministra da palavra de Deus para o seu coração e dizer que todos os dias há uma nova oportunidade que Deus nos dá. E se você se levantou da sua cama hoje, é porque Deus está te oferecendo uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Deus, ele é Deus misericordioso. E se não há possibilidades, e se você acredita que há impossível, hoje eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é gerador de milagres. Assim como Jesus, que entrou naquela cidade, e por meio da sua palavra, por meio da sua ministração, o Senhor fez milagres naquele lugar. Ele também vai fazer hoje na sua vida e na sua história. Então eu profetizo na sua vida que você vai lançar a rede e você vai colher como nunca colheu antes. E tudo isso para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas e para que a palavra de Deus, ela se cumpra nas nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que necessitam, para aqueles que precisam, para os doentes, para os enfermos, para os caídos, para os pecadores. E se você é um dos pecadores, você sabe qual é a área da sua vida que está afligida. Você sabe qual é o ponto que está te ferindo? Qual é a situação que está te envergonhando? Qual é a história que não avançou na sua vida? Jesus, ele diz na sua palavra que os justos não necessitam dele. Os justos não precisam da presença de Jesus, porque os justos, eles estão caminhando e estão prosperando, e estão avançando, não estão doentes. Os justos estão prosseguindo, mas os pecadores estão paralisados. E hoje
é dia do Senhor movimentar as águas na sua vida. Tudo aquilo que está parado, tudo aquilo que não prospera, que não edifica, o Senhor vem falar para você nesse dia, nessa hora. Abra o seu coração, lança a sua rede e o Senhor fará maravilhas na sua vida e na sua casa. Eu quero deixar essa palavra grandiosa para o seu coração e falar para você que nada é impossível para Deus. O Senhor, Ele trouxe Jesus para que pudéssemos entender que a majestade e o poder estavam com Ele. E nós aguardamos a segunda vinda do Messias. E enquanto aguardamos a segunda vinda do Messias, nós vamos profetizar bênção, nós vamos curar pessoas, nós vamos abençoar pessoas, porque toda palavra má, ela fere uma alma, mas toda palavra de bênção, ela frutifica uma alma. E que nós sejamos frutificados hoje nessa terra para engrandecer o nome do nosso Deus. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.